Senhor Dom Rui Valério, muito obrigado por ter vindo de novo aqui à Renascença. Nós, na nossa última conversa no Natal, abordámos vários temas sociais, mas terminámos a falar deste ano jubilar 2025 e da questão da esperança. Mas na altura, nessa mesma entrevista, é quase como ligarmos as duas entrevistas, o Sr. Dom Rui Valério falava sobre o peso das notícias logo ao pequeno almoço, da guerra, mais um conflito, mais uma crise. É muito difícil encontrar esperança neste contexto, Sr. Dom Rui Valério. Olá, eu também quero saudar o nosso ilustre e carinhoso auditório. Eu acho que não. Aliás, a esperança é, antes de mais, uma atitude interior que resulta e que brota não a partir de forças que nós, porventura, possamos capturar da nossa envolvência, da circunstância, do que está ao redor de nós, do que se passa no mundo, do que se passa na vida, mas a esperança tem essa singularidade, que é uma força que nós sentimos, cuja origem não é bem decifrável, é uma força que nós, crentes, atribuímos a Deus, que nos dá a esperança, assim como derrama em nós o amor e também a confiança. E por isso a esperança surge não quando tudo indica para ter esperança e nos dá créditos para a ter, provas e justificação e razão de ser para a ter, porque isso seria otimismo. Isso seria, como é que eu ia dizer, chover sobre o molhado. Mas a esperança é aquela atitude que emerge neste contexto de crise e que, no entanto, eu digo, continuamos a acreditar no ser humano, nas suas capacidades, nas suas potencialidades, e quem tem a graça de ter fé termina ou começa por dizer, e graças a Deus, a barca que é o mundo está nas mãos do divino timoneiro, que é Deus. Mas não há muitos sinais dessa esperança, Sr. Patriarca, ou não? Eu acho que nós sim. ligamos a televisão, neste caso gostávamos que ouvissem mais a rádio, e as notícias, os jornalistas são portadores nem sempre das mensagens mais agradáveis, não é? Bem, mas aí o problema não é do mundo, aí o problema, se me permite, é dos jornalistas. Então? Porque ainda ontem, por exemplo, nós aqui em Lisboa, se soubesse a quantidade de pessoas que saiu do seu conforto, da sua casa, enfim, do seu passeio dominical, para ir, por exemplo, em comunidade, às centenas, à nossa sé patriarcal, para atravessar a porta, para assinalar o jubileu, foram imensas. Se visse, por exemplo, quantas pessoas de boa vontade eu encontro à noite, junto aos sem-abrigos, para partilhar comida, para partilhar roupa, para levar medicamentos, são imensas. São os sinais de esperança? São os sinais de esperança, obviamente. Depois, um outro sinal de esperança. Ainda há poucos dias, nós tivemos conhecimento destes rankings da prestação das nossas escolas públicas e privadas. Não é isso que está aqui em questão. Mas aquilo que está aqui em questão é, somos um país onde, ao nível do setor da educação, é possível fazer uma avaliação positiva. Portanto, há tanto sinal de esperança que eu muitas vezes fico a pensar, mas por que razão é que não é notícia? Por que razão é que não passa? Por que razão é que não é som melodioso para os nossos ouvidos? Os rankings passam. Falou-se muito dos rankings Graças da educação, a Deus. não é? Graças a Deus. Mas, de facto, quando olhamos para o panorama internacional, daquilo que pode afetar a carteira dos portugueses, o contexto internacional, o sofrimento muito dos outros, é verdade, nós geograficamente parecemos um pouco longe, mas a verdade é que também sofremos com isso. A verdade é que aí escasseiam os tais sinais de esperança, não concorda? Porque os sinais de esperança devem estar não nos acontecimentos, nos factos, nas vicissitudes, mas, como eu dizia há pouco, a esperança pertence ao domínio da interioridade de cada ser humano. Devo dizer que ela não acontece por decreto. A pessoa, por exemplo, pode estar, como eu, por exemplo, tive a ocasião de contactar e de constatar quando estive um ano no centro-norte da Europa. A pessoa pode encontrar-se numa situação tão favorável, num clima de prosperidade, onde nada falta, e, no entanto, ser uma pessoa profundamente angustiada e desesperada. Pelo contrário, a pessoa pode estar a viver um contexto e um clima contrastante,
de derrota, de crise, e, no entanto, nunca perde aquele raio de luz que ilumina o seu dia, na certeza de que, mesmo nesta circunstância de tanta incerteza, de tanta dúvida, de tanta dificuldade, e, no entanto, nós vamos superar. E, no entanto, esta prova, esta dificuldade já faz parte, digamos, do campeonato da superação e da vitória. Isto é como no futebol, sabe? As equipas umas vezes perdem, outras vezes empatam e no fim acabam por ganhar o campeonato, não obstante esses altos e baixos. No olhar internacional, de facto, nós vivemos um clima de perturbação e o Sr. D. Rui Valério falou também, tem falado recentemente, aliás, é uma área que conhece bem, na questão das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Eu gostava de clarificar algumas ideias suas sobre este ponto de vista. Disse recentemente que, desse ponto de vista, é preciso haver... A paz é possível quando houver aquilo que em política se chama cedências de parte a parte. Deste ponto de vista... a palavra cedências pode ser interpretada de forma, enfim, conforme a pessoa que está a ouvi-lo. Para muitos, estamos a falar de um país que é agredido. Desse ponto de vista, um país agredido também tem que ceder? Eu acho que permita-me estabelecer aqui uma moldura. Antes de mais, eu creio que atualmente há uma meia dúzia de desafios para a humanidade, os quais só são verdadeiramente solucionados se houver um compromisso recíproco de parte a parte. E quando se vai para um compromisso, eu sempre ouvi dizer que tem que haver uma negociação. E uma negociação, enfim, usa-se a palavra cedência, use-se uma outra palavra que se quiser, mas a verdade é que há aqui a necessidade de haver uma palavra que é dita, uma palavra que é escutada, há um dar e há um receber. A cedência aqui não significa necessariamente e obrigatoriamente uma derrota ou uma perda, antes pelo contrário. Por exemplo, quando eu te estendo a mão para contigo estabelecer a paz, vamos a este gesto. Quando eu te estendo a mão, eu estou a ceder-te qualquer coisa que não só me pertence, mas que é meu. É exatamente o facto de que, não obstante todas as razões que me assistem, todos os motivos e toda a justiça que me pertencem, eu, no entanto, estabeleço uma paz contigo e por isso te estendo as mãos. A cedência não significa obrigatoriamente, como eu sei que é isso que está subentendido, Sim. Cedência de territórios, Por exemplo, sim. cedência de bens. A cedência é muito mais do que isso. Ou pelo menos na minha maneira de falar, é muito mais do que isso. Isso não beneficia um agressor neste contexto? Eu creio que para que haja a paz e para que a paz seja possível, é necessário uma coisa que é fundamental. É termos os pés bem assentes na terra. Se queremos a paz, efetivamente, é termos os pés bem assentes na terra. E a paz bem assentes na terra significa aquilo que em política se define como a realpolitik, ou seja, a capacidade de, numa circunstância tão específica, tão determinada, tão apertada, nós, no entanto, fazermos este jogo da cintura, em que por vezes levamos as coisas para uma exigência e outras coisas nós próprios queremos desistir dela. É neste sentido que eu Mas acho que é preciso falar. Mas o jogo de cintura, Sr. Rui Valério, não é contrário à ideia de uma ortodoxia aqui no sentido de valores bem vincados que não podem ser sujeitos à negociação? Alte lá. Aí é que não há cedência possível, nem imaginária, nem sequer plausível. Não estamos a falar ao nível dos valores. Nós estamos a falar, no campo das cedências, ao nível daquilo que eu considero que não é nem determinante nem fundamental para qualquer uma das partes. Eu vou-me explicar melhor. Sim. Quando nós falamos de um país, e um país entende que para a afirmação da sua autonomia e da sua identidade é necessário X de território, e que sem esse X de território aquele país perdia muito da sua essência de nação, muito da sua identidade, é evidente que isso não há cedência que seja possível, é intocável. Mas, no entanto, eu creio que a exigência da paz requer a necessidade de averiguar o que é que no conjunto
de tanto fator, de tanto contributo, de tanta substância que existe e que, no entanto, não pertence à essência, ao essencial da afirmação e da construção de uma identidade, da sua autonomia, de um valor, o que é possível, nesse capítulo, abrir mão, dar, ceder. O problema é que há um país que tem fronteiras reconhecidas pelo mundo inteiro há décadas, e há outro que invade esse território dizendo que aquela parte daquele território, daquele outro país, também é relevante para a sua comunidade. De repente é difícil fazer este jogo, não é? Eu creio, e agora percebi onde quero chegar, eu creio que estamos a falar da exigência que a Rússia supostamente está a levantar em relação à Ucrânia, mas com todo o respeito, eu creio que nem a exigência ou o pedido ainda foi consubstanciado efetivamente, nem a comunidade internacional, e com maior força de razões a própria Ucrânia, não pode levar muito a sério essa tal exigência de cedências da parte de um agressor em relação a uma pessoa agredida. Para mim, é evidente, e pela formação que eu tenho e pela sensibilidade que me anima, é evidente que nem um palmo de terra é possível de ceder à Rússia, na Ucrânia. Para mim, isso é ponto assente. Por várias razões. Não só porque havia uma identidade de autonomia e de independência de uma nação soberana que vinha a ser posta em causa, como isso ia abrir uma caixa de Pandora, que significa que daqui para a frente tudo o que é potência militar, potência política, sentir-se legitimada, ou pelo menos se não era legitimada, motivada a invadir qualquer país que fosse, na certeza a priori de que mais tarde ou mais cedo, lá está, ia alcançar aquilo que pretendia. Portanto, vamos falar claro, se me está a falar da Ucrânia ceder território, para mim está fora de questão. Estou profundamente contra isso. Agora, quando eu falo da necessidade de cedência, é noutros capítulos, noutros âmbitos, noutras dimensões. Hoje, Sr. Dom Ravalera, à hora que estamos a gravar, esteve também num evento sobre o diálogo interreligioso. E a paz está muito ligada a isso, de certa forma. Deixe-me só aqui buscar umas palavras do Papa João Paulo II, São João Paulo II, à Comesse, em 1982, onde falava da ideia da Europa do Atlântico aos Urais. Ora, se o Atlântico até aos Urais incluiria eventualmente o espaço que é hoje a Rússia. Será que é possível ter a Rússia mais próxima da Europa Ocidental? Eu acho que não só é possível, mas é necessário. Desde logo porque há uma tradição cultural e há uma tradição, ou um caminho religioso que nós comungamos. Não se esqueça de que a Rússia é uma nação cristã, onde a população é maioritariamente cristã. Ortodoxa, mas cristã. Mas a Rússia para a Europa e para o Ocidente tem uma outra mais-valia, que deve ser para nós uma memória. É um país profundamente sofrido ao longo da sua história. Sofrido e perseguido na sua fé. E, no entanto, aquilo que nos maravilha, e eu diria quase mesmo que nos encanta, é que, não obstante essas declarações, esse peso, essa força do ateísmo que ali se quis implantar, a população russa nunca perdeu o seu sentimento religioso, o seu sentido do sagrado. Isso é uma razão. E depois, em segundo lugar, eu diria assim, as palavras de São João Paulo II não são um mero sonho utópico, não é uma utopia. É o ideal do cristianismo. É de que toda a humanidade, todos os homens e mulheres do planeta, se sintam irmãos no estabelecimento de uma fraternidade. E por isso, um mundo sem fronteiras, a não ser aquelas, obviamente, que a geografia impõe de per si, de que falou, com cada nacionalidade, mas de resto, em qualquer lugar que um ser humano se encontrasse ou se encontre, ele deveria sentir-se na presença de alguém a quem podia, com toda a legitimidade chamar de irmão. Mas aqui não há umas dificuldades de falar com os irmãos ortodoxos? O Papa, com o Patriarca Cirilo, disse que a Igreja deve falar a linguagem de Jesus e não da política. Mas a verdade é que esta relação não tem sido sem obstáculos, digamos assim.
Mas independentemente da dificuldade ou não dificuldade que exista ou não exista, a verdade é que nós não vamos desistir do ideal evangélico, que é o do diálogo, que é o da concórdia, que é o da unidade e o da união. Nós não vamos desistir dele. Era o que faltava, era nós desistirmos dos grandes processos, dos grandes valores, dos grandes desígnios, dos grandes objetivos e das grandes metas, porque é difícil. Bem, se fosse assim, ainda nós andávamos, ainda não se tinha descoberto a roda, nem sequer se tinha ido à Lua, porque é difícil. Portanto, o grau de dificuldade de uma determinada realidade não deve condicionar o valor da mesma. Ela é válida, é difícil, é. Se calhar, se fosse fácil, não seria tão preciosa, mas é difícil. Mas não é por isso que ela deixa de ser um valor em si. Este valor do diálogo interreligioso, na certeza de que nos havemos de sentar à mesma mesa e devemos de estabelecer relações de pontes. Relendo a sua homilia da missa de quarta-feira de cinzas, encontro a crítica aos léxicos belicistas na sua expressão. Presumo que isso significa uma certa crítica a um rumo de armamento da Europa, aquilo que está a acontecer. É crítico em relação a esse armamento da Europa? Antes de mais, aquilo que está a acontecer, e os entendidos na linguística acho que estão a sublinhá-lo com alguma evidência, é de que já faz parte da linguagem cotidiana, do falar do dia-a-dia, sim senhor, um léxico muito belicista. Combate, adversários, inimigos, e tudo isto faz parte, enfim, desse mundo. Relativamente ao armamento da Europa, eu acho que, enfim, com todo o respeito, mas eu considero que nesse capítulo estamos num certo retrocesso. Não é na Europa, é no mundo. Porque a Europa estava a trilhar um caminho, porventura, alguns dirão, era utópico. Do Atlântico aos Urais. Mas, valha-me Deus, nós acreditávamos nisso. Nós acreditávamos, sobretudo, não à maneira de Fukuyama, quando falava do fim da história, nós acreditávamos que, depois de tantos séculos de sangue derramado, de guerras empreendidas, de violência tantas vezes arbitrária que foi sofrida pelos seres humanos, nós acreditávamos que o mundo tivesse finalmente despertado para a possibilidade concreta, real, de resolver problemas e contendas de outra forma que não a guerra, a bélica. Repare que em todas as instâncias académicas se falava muito no poder da diplomacia. Isso entrou. O mundo estava muito assente neste princípio das alianças. E de repente nós acordamos uma bela manhã e tudo isso estava superado. Tudo isso tinha sido remetido para um não valor. Mas a Europa não tem o dever também e o direito de se defender e preparar-se para essa defesa? Absolutamente. Eu não estou a falar contra essa emergência. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar o rumo que o mundo assumiu, em que nós estávamos, eu próprio, eu estava crente de que finalmente estávamos a demonstrar, estávamos a verificar que era possível os problemas entre as nações alcançarem uma solução ou uma resolução pela diplomacia, pelo diálogo, pela palavra. E de repente nós sabemos que o peso e a força bélica, o poderio militar, tornou-se determinante. Mas eu queria insistir nesta pergunta. Deve a Europa, tem o direito e o dever de se preparar para a eventual agressão que possa existir ou não? Eu acho que, como ex-bispo das Forças Armadas e atual patriarca de Lisboa, eu remeto tudo, mas pela positiva. Ou seja, se me diz que a Europa deve tudo fazer para defender a paz, para defender a vida dos cidadãos, para salvaguardar os valores como a dignidade, a liberdade, a fraternidade das pessoas, dos seres humanos, ela tem que fazer tudo. Mas tem que fazer tudo não
isto aqui pode parecer um silogismo da minha parte, mas eu faço questão de o dizer. A Europa tem que tudo fazer, tem que se munir de todos os meios para que a paz, a possibilidade de nós estarmos aqui a conversar tranquilamente e os nossos estimados ouvintes a ouvir-nos onde quer que estejam, em casa ou em viagem, e não ser interrompido com bombardeamentos, com mísseis que caem. A Europa tem que fazer tudo, mas tudo pelos valores da positividade. Não creio que o discurso possa ser assente no medo do inimigo. Não, vamos pela positiva.